versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 6, versículo 15. Diz a Escritura Sagrada. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, hoje nós estamos diante da sua verdade, da sua santa palavra, da Escritura, para estudá-la, Senhor. E nós rogamos que o Espírito Santo, ele abençoe nosso propósito, nos ilumine, nos faça entender este versículo e aplique, Senhor, a nossa alma hoje, em nome de Jesus. Nós te suplicamos, Senhor, seja conosco e fale ao coração, para o nosso bem, para a sua glória eterna, em nome de Jesus. Oramos assim e agradecemos ao Deus Todo-Poderoso, com perdão dos nossos pecados em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Quero ler de novo, meus irmãos, com vocês, o versículo 15, que diz assim: Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. E eles não estavam satisfeitos com o que estava ocorrendo com o rei, a ação do rei, o propósito do rei. No versículo 14, nós estudamos na semana passada, o rei ouvindo estas palavras, ou seja, eles foram primeiro fazer acusação sobre Daniel ao rei, dizendo assim: olha, o Daniel está orando, e tu tinhas assinado o decreto que quem orasse, pelo espaço de 30 dias, seria jogado na cova dos leões. Eles foram acusar e o rei não gostou. O rei ficou muito triste e o rei gostava de Daniel, sabia dele como homem temente a Deus, como homem honrado, melhor servo dele. Fez tudo para salvar o rei e ficou tentando fazer isso. Fez tudo para salvar Daniel. Nós lemos aqui no versículo 14, diz assim, irmãos, vamos ler. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então, ele ficou tentando fazer alguma coisa através, quem sabe, pensando como ele agiria em relação a essa lei, até o pôr do sol, tentando salvar a Daniel. Mas não foi possível. Ele não conseguiu nenhum jeito, nenhuma forma. Ele estava realmente numa situação muito difícil. E aí, meus irmãos, esses homens, quando veem isso, é claro que eles não gostam, é claro que eles não suportam imaginar que o rei iria acabar não cumprindo a lei e não matando Daniel. Eles estão cheios de ódio, cheios de inveja, eles querem o poder e eles querem ver Daniel morto, porque Daniel é melhor administrador que eles. Então eles imaginam assim, Daniel tem que morrer, e nós queremos então alcançar o poder. E eles estão vendo isso, está passando as horas, o texto diz aqui no versículo 14, que até o pôr do sol, o rei tentou salvar, e eles não veem ali nada acontecer, o rei não pune Daniel, ao contrário, está tentando livrar Daniel, então eles vão até ele e o pressionam, insistem. O rei realmente não conseguirá livrar Daniel, porque esses homens, os homens mais poderosos do seu reino, vão usar a lei dos medos e dos persas para pressionar o rei. Veja que determinação, não é? Então, o versículo 15, que nós estamos estudando, meditando hoje à noite, diz: Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei
cumpre o decreto que tu mesmo assinaste e que, segundo a lei maior do que essa, a lei dos metros e dos pés, não pode mudar mais. Então, cumpre o decreto. Eles vêm com insistência, eles estão determinados a não aceitar aquilo e usar todos os meios possíveis para forçar o rei a cumprir a lei e matar o profeta, aqueles que eles odeiam realmente, né? Que determinação para fazer o mal. Eles não desistem, eles estão determinados e eles vão até as últimas consequências para matar Daniel, para fazer tudo que é possível a eles. Estão determinados a fazer o mal. Meus irmãos, esse texto, eu queria meditar da seguinte maneira com vocês hoje. Esse texto, para nós, eu tenho sempre procurado, na verdade, mostrar assim, que essa história aqui de Daniel, como Daniel, ele está num reino pagão, sendo um homem temente a Deus, se assemelha muito conosco, se assemelha com a nossa situação neste mundo, que nós estamos servos de Cristo, se nós somos crentes em Cristo, amamos a Deus, nós estamos num império pagão. Não é mais a Babilônia, nem o Império Persa, mas é o mundo. O mundo é um império pagão. O mundo é um império que não ama Deus. E existem pessoas como Daniel, tementes a Deus. Existem pessoas como Dario, que, ainda que não tema a Deus, mas ele ouve, ele dá atenção, ele é impactado pelo testemunho de Daniel. E existem pessoas que são, na verdade, típicas, né, do reino pagão, cheios de idolatria e movidos por inveja, e que ainda que não chegue a um ponto desse, né, de trabalhar para matar alguém, mas é normal neste mundo, meus irmãos, é muito normal nesse mundo as pessoas serem cheias de inveja, egoísmo e falsidade, tentando manipular os outros para o benefício próprio. E esse egoísmo, ainda que não seja a intenção delas diretamente matar pessoas, mas muitas vezes mata pessoas. Basta nós pensarmos, por exemplo, no trânsito, quando alguém loucamente dirige e mata alguém, né? Não pensou em matar, mas assumiu a possibilidade de matar. Então, só para dar um exemplo para vocês. Então, o mundo é cheio dessas coisas. O mundo é cheio de maldade, de egoísmo, de idolatria, de inveja e de prejuízo contra o próximo. E às vezes, muitas vezes chegando à morte do próximo. E o texto aqui, então, eu queria ler com vocês nesse sentido, meus irmãos. Aqui é uma ilustração do que existe no mundo, é uma ilustração também do que existe no mundo em termos de verdadeiro cristianismo. Não estou falando do falso cristianismo, não estou falando do verdadeiro cristianismo, que aqui o símbolo é Daniel, e também aquele tipo de pessoa que está sendo impactada pelo evangelho, que é o caso de Dario. Então, eu hoje quero olhar mais para o exemplo dos homens, né? Mostrar para vocês realmente a ação deles. Eles estão determinados, e eu quero falar um pouco dessa ação, dessa determinação, e das motivações que estão por trás deles, para que eles, então, ajam assim, ajam dessa forma. E deve ser aplicada à nossa vida, no sentido, irmãos, de nós pensarmos que isto aqui é típico do homem normal do mundo, e que, como cristãos, nós temos que nos avaliar nossa fé, se nós, realmente, se nosso cristianismo é autêntico, diante desse mau exemplo. E temos, meus irmãos, também que olhar para isso como, sendo nós genuinamente cristãos, como alguma coisa que nós não devemos fazer, como alguma coisa que nós não devemos seguir, como um tipo de vida que nós devemos verdadeiramente nos afastar, né? Então, vamos pensar aqui nas motivações, na ação das motivações, e também nas consequências que esses homens, já vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós sabemos que no final da história eles morrem, e as suas famílias também morrem, e nós vamos pensar um pouquinho já sobre isso. Mas vamos então, irmãos, eu tenho 6 verdades que eu destaquei aqui, que estão claras no texto e no contexto, né? Tanto no versículo 15, como nos versículos anteriores, e no que vem depois também, todo o capítulo, na verdade,
São 6 verdades aqui que eu queria comentar com vocês, que mostram as motivações e as ações desses homens. Tá? A primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é fazer um contraste. Né? Eu já falei um pouquinho na introdução, mas eu quero meditar agora com vocês a respeito do contraste. Nós temos aqui 3 homens, 3 tipos de homens. Nós temos um Daniel, nós temos o Dario, e nós temos esses inimigos. Quando nós olhamos para Daniel, irmãos, nós vemos, evidentemente, um homem temente a Deus, um homem que ama o Senhor, que teme ao Senhor. Quando nós olhamos para Dario, nós vamos ver um homem que não teme a Deus. Dario é um rei pagão, um rei que, inclusive, busca a sua própria glória e caiu numa armadilha exatamente porque eles usaram isso do rei, o ego do rei, o desejo dele de aparecer, de ser um homem poderoso, e aquela lei o favorecia. Então, ele não é um homem que serve a Deus. Mas Dario, impressionantemente, né? Ele é um homem muito impressionado com Daniel. Ele é um homem que ele fica triste com a possibilidade de Daniel morrer. Ele é um homem que várias vezes no texto ele cita Deus, pelo menos 2 vezes ele cita Deus. Ele até mesmo diz para Daniel assim, quando não tem mais nada que ser feito, nada mais o que ele pode fazer, ele diz assim, olha, Deus vai te livrar, o teu Deus vai te livrar. Depois quando ele vai buscar o Daniel na cova, ele diz assim, teu Deus te livrou, né? Então ele é uma pessoa que ele não teme a Deus, mas ele conhece alguma coisa de Deus através do servo de Deus. E ele mostra um certo respeito, né? Ele reconhece Deus em algum sentido, e ele observa a vida do seu servo, e ele então medita nessas coisas, de alguma maneira, ainda que ele não seja uma pessoa realmente temente a Deus, um crente. Não é um crente, mas ele fica observando ali. Agora, meus irmãos, os inimigos não têm nada disso, né? Ao contrário, eles também têm o mesmo conhecimento de Dario a respeito de Daniel. Inclusive, eles sabiam tanto da fidelidade de Daniel, já disse isso outras vezes para vocês, eles sabiam tanto da fidelidade de Daniel que eles usaram a fidelidade de Daniel a Deus para pegar Daniel, colocando exatamente essa lei, sabendo que Daniel iria orar. Então, eles conheciam o caráter de Daniel, sabiam que ele era um homem honrado, não conseguiram achar nada de falha nele na administração. Eles perceberam que tinham que criar uma lei falsa, então eles sabiam que Daniel era um homem honrado, um homem honesto, um homem sábio, um homem de Deus. Eles sabiam que Daniel adorava Deus, amava Deus, tanto que eles fizeram essa lei e foram lá depois, tendo certeza que Daniel estava orando. Eles sabiam de tudo isso, eles sabiam a mesma coisa que Dario sabia, mas eles não tinham o mesmo, não aconteceu a eles o mesmo impacto, não ocorreu a eles esse impacto desse testemunho poderoso de Daniel que aconteceu com Dario. Não foi a mesma coisa. Isso aqui nós precisamos pensar, isso aqui nós precisamos avaliar, né? Parece um pouco também com os 2 reis anteriores, ainda no Império Babilônico. Você lembra? Nós temos o Nabucodonosor, que, sabe, ele também não era um crente, nem podemos dizer que em algum momento ele se converteu, não podemos afirmar isso, porque o texto não garante isso, né? Mas ainda assim, ele era um homem que chegou a louvar a Deus, ficou impressionado com o testemunho de Daniel, passou por uma experiência real com Deus, Deus o humilhou, e ele então virou um animal, e depois foi resgatado e louvou a Deus. E algumas vezes, tanto em relação a Daniel, como também em relação a Sadraque, lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus livra-os, parece lá o 4º homem na fornalha ardente, e livra os 3 servos de Deus de serem queimados, nem cheiro de fogo eles ficaram, não tiveram nem cheiro de fogo, foram livres ali. Então ele ficou impressionado e louvou a Deus. Mas Beltesazar, que é o rei seguinte, pegou
as vasilhas, os utensílios do templo e usou numa festa onde tinha bebida, embriaguez, prostituição, impureza. Vocês percebem a diferença entre... São dois homens que não temem a Deus, mas existe um Nabucodonosor que, ainda que não temesse, ainda que não fosse um crente, mas fora impactado, né, pelo testemunho de Daniel. E existe um Beltesazar, que, sabe, sem nenhum temor, que pega as coisas do templo e vai adorar os seus ídolos e se embriagar e se prostituir e fazer tudo o que profana o santo nome de Deus, usando as coisas de Deus. Então, meus irmãos, o caso de Beltesazar e o caso destes homens é um caso grave em que as pessoas têm contato com a palavra de Deus e, em vez de se quebrantarem, se endurecem. Isso é muito importante nós pensarmos. Esses homens são aqueles tipos de pessoa que ouviram, tiveram contato com o profeta do Senhor e se endureceram. Aconteceu com o próprio Jesus. Teve pessoas que ouviram Jesus, que em algum sentido foram impactadas por ele. Nem todos creram. Você encerra ali o capítulo 12 do Evangelho de João, você lembra? E que diz assim, Jesus não confiava neles. Nem todos creram realmente, mas teve gente que teve algum impacto na vida deles com a presença do próprio Jesus ali, mas teve líderes religiosos que simplesmente tiveram impacto nenhum sobre a vida deles. Ao contrário, eles se endureceram ainda mais. Então, normalmente, irmãos, o que acontece com os homens é que os homens eu vou colocar assim, o que acontece de forma natural é que os homens têm contato com a palavra de Deus, têm contato com as verdades de Deus. Quando tem, se endurece. Eu falei semana passada do impacto do testemunho cristão, né? Você lembra que eu falei da perseguição, falei da falsa perseguição? Hoje eu quero olhar para o outro lado, eu quero olhar para as pessoas que têm contato com os verdadeiros cristãos, que ouvem a palavra de Deus, que experimentam algo. Você tem, por exemplo, Hebreus capítulo 6, lembra? Não sei se vocês conseguem lembrar agora de Hebreus capítulo 6, que diz que aqueles que receberam o Espírito Santo, que receberam a palavra, que tiveram contato com Deus, eles não foram regenerados. Veja, Hebreus 6 não diz que foram regenerados, mas que depois apostatam, que depois abandonam, ou que não dão atenção. A Bíblia diz que para esse tipo de pessoa não há esperança. Hebreus diz que esse tipo de coração, esse tipo de terra, é uma terra que Deus vai amaldiçoar, porque é onde cai chuva, é onde se dá todo o benefício para que aquela terra dê fruto e ela não dá nada, ela não dá o que presta, ela não dá um fruto bom. A parábola do semeador também diz a mesma coisa, né? Foi semeada a mesma palavra, foi semeado o mesmo evangelho, mas existem aqueles que recebem logo, mas que não têm firmeza, existem aqueles que rejeitam por causa das coisas deste mundo, existem aqueles que simplesmente, meus irmãos, não dá fruto nenhum, mas existe aqueles em que dá fruto, muito fruto. E até os frutos são variáveis, né? Você percebe ali que um dá mais, outro dá menos, mesmo naqueles que dão fruto, mas é questão dos terrenos, irmãos, o coração. Então, se não for a graça de Deus, realmente, a palavra de Deus não penetra. O coração humano, ele é endurecido por natureza, e ele se endurece ainda mais. Ele se torna ainda mais incrédulo. É muito triste, é muito terrível nós pensarmos isso. É algo que nós temos que pensar. É algo que nós temos que avaliar. Como é terrível ter contato com a palavra de Deus e não ter fruto, e se endurecer ainda mais. É isso que está acontecendo com esses homens. É isso que acontece com o mundo, normalmente. Veja, irmão, nós estamos em 2000 anos. Jesus está sendo pregado há 2000 anos, e
tanta dureza neste mundo, há tanta incredulidade, porque é isso que os homens são. Quem creu em nossa pregação? Quem ouviu o Evangelho? O Evangelho os homens não ouvem, aborrecem, abominam, não se aproximam, não interessa a eles. E quando eles têm contato, você imagina, é uma boa notícia, é a melhor notícia. Eles rejeitam, ainda se endurecem ainda mais. A incredulidade ainda aumenta mais. Eles ficam ainda mais obstinados no pecado, na idolatria, na maldade. Eles não melhoram, eles pioram. Não é impressionante isso? Não é impressionante este exemplo aqui que nós temos de homens? Nós temos o exemplo de Dario, que teve algum impacto, e os outros homens que tiveram o mesmo contato com o mesmo Daniel, com o mesmo profeta, e são assim, olha. E estão querendo matar o profeta. Mas eles mataram Jesus, irmão. A humanidade matou Jesus. O que dizer de Daniel? O que dizer de outros? Porque a humanidade, Jesus diz, por que eles não creem? Por que eles não buscam? Jesus disse para os discípulos, por que eles não amam vocês? Porque eles não amam a mim. Por que eles não amam a mim? Porque eles não amam o Pai. Então, a humanidade, o típico da humanidade é isso. É isso que eu quero passar para vocês nesta noite. A humanidade, ela abomina naturalmente a Deus e se endurece ainda mais quando ouve o Evangelho. E há aqui, então, um contraste entre o Daniel, entre o Dario e entre estes homens, que mostra que esses homens estão em profunda dureza, profunda cegueira espiritual, em profunda, podemos até dizer mesmo, em certo sentido, apostasia, que eles estão perdidos, eles não têm mais jeito. Eles vão morrer. Eles vão morrer. O fim do capítulo é, eles morrem, junto com a família deles. Eles perdem a alma deles, perdem tudo. É isso que acontece com a humanidade normalmente. Mas deixa eu passar para o meu outro ponto. Em segundo lugar, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês que eles estão sempre juntos. Vocês percebem isso? O versículo 15 diz assim: então aqueles homens foram juntos. Está até assim na nossa tradução. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram, sabe ao rei que é lei dos métodos dos persas, assim por diante. Então eles estão sempre juntos. Acompanhe comigo aqui alguns versículos. Diz o versículo 3 que Daniel sobrepujou a estes presidentes. Diz o versículo 4 que então os presidentes e príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel, estão sempre juntos. Diz o versículo 5, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, estão sempre juntos. Eles procuraram achar ocasião, não achando, conversaram e planejaram. Veja o versículo 6, então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei, eles planejaram forjar uma lei e foram juntos ao rei, induzir o rei, despertar a soberba do rei. Versículo 7 diz, todos os presidentes do reino e capitães concordaram, eles estão sempre juntos, concordando, planejando, conversando, determinando fazer maldade. Diz o versículo 10 que Daniel foi orar. E o versículo 11 diz, quando Daniel foi orar, quando soube do edito, e o versículo 11 diz que aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando, sempre juntos. Diz o versículo 12 que eles então se apresentaram ao rei juntos. Diz o versículo 13 que eles responderam ao rei, todos eles apoiaram isso e disseram, Daniel te traiu, juntos. Diz o versículo 15, finalmente, que eles juntos foram ao rei pressionar. Sempre juntos. Uma aliança maligna, com intenção perversa de matar o profeta do Senhor. Então, eles são idólatras, compartilham da idolatria, compartilham da inveja, conversam, fofocam, tecem comentários ruins sobre Daniel, decidem observar Daniel juntos, conversam sobre isso. Quando não dá certo, voltam a conversar, dizem, olha, não vai dar certo, vamos fazer alguma coisa. Planejam, conversam e vão juntos ao rei e fazem tudo juntos. Em nenhum momento, um deles diz assim, o que é que nós estamos fazendo? Em nenhum momento, alguém aconselha o outro, olha, bora parar com isso. Isso aqui não está certo, isso aqui está perigoso. Podemos morrer, nós podemos parar na cova dos leões. Ninguém faz isso, todos estão sempre concordando. Irmãos queridos, a coisa pior é
você ter alguém do seu lado que concorda com todos os seus erros, com todos os seus pecados, e nunca te diz que você está errado. A coisa pior é você também concordar com todos os pecados do seu próximo e nunca dizer para o próximo que você está errado. Vocês lembram do casal em Atos dos Apóstolos que morreram juntos, pecaram juntos, Ananias e Safira, né? Pecaram juntos. Nenhum disse para o outro, nós estamos errados. Irmãos, é interessantíssimo. Isso, eu acho que vocês já observaram, não já na experiência sua? Talvez, até tristemente, em algum sentido, você mesmo participou disso em algum momento da sua vida, ou você viu grupos se formarem em que é impressionante como o pecado faz as pessoas se atraírem. É incrível como você chega no Novo Testamento, juntos também gritaram, crucificam. Juntos também foram a Pilatos dizer, esse homem é perigoso. Juntos, sempre juntos. Só para dar mais um exemplo, agora na pessoa de Jesus. Então, meus irmãos, essa outra coisa típica no mundo, as pessoas não pecam sozinhas. Existe uma influência. Hoje eu falei para os irmãos aqui na escola bíblica sobre a influência na área sexual. Está lá no nosso catecismo maior que nós devemos buscar a amizade de pessoas castas e não de pessoas impuras. O que é isso? Porque é influência. Ninguém se iluda, se acha fortão, como eu disse de manhã, achando que resistirá a todas as tentações, que podem ter intimidade com todo tipo de gente. Não, meus irmãos, nós somos influenciados. E os nossos pecados, eles despertam os outros, e os pecados dos outros nos despertam. E há, muitas vezes, como é que eu posso dizer assim, uma harmonia maligna entre corações idólatras, invejosos, pecadores, e vai fazendo alianças. Eu estou falando aqui, vou dar mais um exemplo para vocês, exemplo que está aí, diante de nós. Esse aqui são políticos. O que é a política, se não uma das coisas mais malignas? Não por causa da política em si. A política em si é uma coisa boa, mas por causa dos homens que fazem política. E eles se unem para fazer política ruim. Ou talvez possamos até dizer, a antipolítica. Para fazer aquilo que não é bom. Se unem para fazer maldade para outras pessoas, para outros grupos. Não é isso que acontece? Não é isso que acontece todo o tempo? Essas alianças que acontecem no mundo político. Mas isso não acontece na política, isso acontece em todas as áreas. E, meus irmãos, é típico do homem sem Deus se unir a outros sem Deus para cometer pecados e maldades. E ninguém diz assim, nós estamos errados. Ninguém alerta esse grupo. Ao contrário, eles vão até a cova dos leões, morrem juntos, são jogados juntos, leva a família com eles. O caso aqui é bem interessante, porque leva a família com eles, né? Mas vamos agora para um terceiro ponto, meus irmãos. Observemos que eles se tornam, também nas ações deles, eles se tornam cada vez mais desavergonhados. É muito interessante nós pensarmos que eles juntos vão ao rei e pressionam o rei, não é? É muito interessante que eles não, em certo sentido, eles não põem mais máscaras. Primeiro, eles foram juntos, já disseram, olha, Daniel quebrou a lei, e agora juntos eles vão pressionar o rei. Nós temos duas coisas aqui. Nós temos, primeiro, que é muita audácia, porque, assim, não era qualquer rei, não era... Tem um lado um pouco que você percebe que Dario não tem o mesmo poder que Nabucodonosor. Nabucodonosor mandava matar e pronto, ninguém a questionava. Né? Dario ainda está debaixo dessa lei aqui, né? Então, ele, de certa forma, está sendo fiscalizado. No certo sentido, está muito longe disso, mas, no certo sentido, existe até uma espécie aqui de algum princípio democrático que nós temos hoje nos nossos dias, né?
em que um governante não é absoluto, mas ele está debaixo de outros poderes, e ele é eleito, e ele tem um período, ele pode ser deposto, assim por diante. Não é a mesma coisa aqui, claro, mas eu só quero dizer para os irmãos que, ainda assim, é muita ousadia, não é? Eles chegarem diante do rei e pressionarem o rei. Eles não estão mais usando de nenhuma máscara. Eles vão lá mesmo e dizem, olha, aqui, esta é a lei. O senhor não pode deixar de fazer isso. Nós temos, então, esses dois aspectos, a ousadia e, realmente, eles se tornam desavergonhados. Eles não têm mais nenhum pudor, nenhuma vergonha de mostrar as intenções dele. Olha, o senhor tem que matar Daniel. O Senhor está tentando livrar Daniel, mas não podemos aceitar isso. O Senhor não pode fazer isso. O Senhor deve matar porque ele cometeu um crime contra a lei que o Senhor mesmo decretou. Então, nós observamos aqui, irmãos, que estes inimigos, eles vão evoluindo nessas ações loucas deles. Primeiro, eles observam, vamos fazer um retrospecto rapidinho. Primeiro, eles observam Daniel e sentem inveja. Depois, eles começam a conversar sobre isso. Depois, eles decidem investigar Daniel. Não conseguindo, eles pioram, vão piorando. Eles, então, vão e decidem induzir o rei a fazer uma lei. E eles vão piorando. Agora, eles se tornam totalmente desavergonhados e audaciosos. Então, você percebe, irmãos, que o pecado sempre é assim. Ele vai piorando, ele vai dominando o raciocínio, ele vai tirando o poder da consciência e, portanto, vai tirando a vergonha das pessoas. E elas vão se tornando cínicas, desavergonhadas. Vão piorando cada vez mais. É isso que o texto também está mostrando aqui. Em quarto lugar, irmãos, outra coisa que o texto mostra para nós, quando diz assim, então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que restabeleça se pode mudar. Eles apelam para esta lei. É uma lei que torna impossível, em certo sentido, né? Ainda que ele poderia até, como aconteceu no livro de Esther, né, fazer um outro decreto, mas não vou entrar nesse aspecto agora. Mas era impossível que ele mudasse, que ele deixasse de cumprir a lei. Não é possível mudar o decreto assinado, decidido pelo rei. Irmãos, esse é o tipo de lei. Eu disse para vocês, tem alguma coisa aqui que põe uma pressão sobre o governante? Tem esse pequenino aspecto bom disso, mas no fundo essa lei não tem nada de bom, não. Não é nada boa, porque o que nós podemos observar aqui? Uma lei que não permite o rei, ou o governante, ou o legislador, né, revisar suas decisões, pensar se fez certo ou errado, e fazendo e constatando que fez errado, que errou, que prejudicou alguém, como esse era o caso aqui, tinha prejudicado Daniel, uma lei que não permite isso não pode ser uma boa lei. É uma lei má, é uma lei injusta, uma lei que não permite o governante se arrepender, mudar de rumo, dizer assim, não, eu errei e eu não vou continuar nesse caminho. Uma lei que não permite, então, uma mudança, um arrependimento de um governante, não é uma boa lei. Nós sabemos, né, irmãos, que nem todas as leis de nenhum governo são boas leis. E esse tipo de lei aqui, que acaba finalmente matando um homem inocente, um homem bom,
um homem honrado, um homem bom no sentido, né, que Jesus diz que ninguém é bom, mas bom no sentido de que ele era um homem cumpridor das leis e honesto no reino. Uma lei que acaba prejudicando uma pessoa realmente útil no reino, não pode ser uma lei justa. Mas eles não estão nem aí. Na verdade, eles estão usando isso o tempo todo. Acompanhe comigo aqui o versículo 8. Esses homens não estão nem aí. Eles estão usando exatamente a lei. Eles usam esta lei para pegar Daniel. Veja o versículo 8. Agora, pois, ao rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado. Olha, eles têm consciência do efeito desta assinatura do rei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, Dario assinou o edito e a proibição. No versículo 12 diz: então se apresentaram ao rei a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Lançaram a pergunta sabendo que o rei ia responder. E o que o rei respondeu? Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Eles estão agindo tudo dentro dessa lei injusta. E, finalmente, no versículo 15, eles mesmos disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então, eles usam dessa lei injusta para prejudicar conscientemente o servo do Senhor. Isso também acontece no mundo. Meus irmãos, ele se apresenta aqui como pessoas até legalistas, né? Pessoas assim, cumpridoras da lei, que querem que a lei seja rigorosamente cumprida. Que homens bons, não é? Que homens preocupados com a lei. Aqui há, claro, falsidade, mas no final das contas, eles só estão usando a lei para matar quem eles querem matar. E, irmãos, no mundo existem essas coisas. Pessoas que usam o que tiver às suas mãos para prejudicar o próximo. Às vezes, as coisas que eles usam em si nem é ruim, mas eles manipulam de tal maneira que seja prejudicial. Mas, às vezes, as coisas são ruins mesmo. Existem leis, existem relações, existem situações que as pessoas podem usar, manipular, e que são prejudiciais ao seu próximo, e que vão trazer algum prejuízo, às vezes até a morte de alguém, mas que eles, por motivos egoístas, por motivos apenas de pensarem nos seus ganhos, eles não se importam, eles não têm nenhum pudor mesmo. É o que nós podemos até chamar de pragmatismo, né? O que importa é o fim que eu queiro. Não importa o meio, não importa que o meio seja injusto. Não importa que eu alcance de uma maneira tão ruim, tão perversa. Use algo. O que importa é que eu alcance o que eu quero. E a sabedoria de Deus. Eu até falei aqui na nossa aula de sexta-feira, não sei se foi agora ou se foi na aula antes, sobre a sabedoria, foi a aula anterior. Na sabedoria de Deus significa que Deus, ele escolhe os melhores alvos e usa os melhores meios. A sabedoria de Deus é querer o que é bom e usar os bons meios para alcançar isso. Irmãos, mas isso há no mundo. O próximo ponto, meus irmãos, tenho mais duas coisas a falar para vocês aqui. É que eles, o texto mostra aqui, especialmente nesse versículo 15, que eles querem a morte do profeta. O versículo 15 diz que, então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar.
Essa é a lei geral. Mas a lei que eles estão agora dizendo que não pode mudar é a lei que eles mesmos induziram o rei a assinar, que ninguém podia orar ou pedir alguma coisa a outro Deus ou homem, a não ser o rei. Se fizesse isso, final do versículo 7, seja lançado na cova dos leões. Eles estão trabalhando para que Daniel seja o lançado na cova dos leões. É óbvio, né? Sei que todos vocês sabem disso. Todo mundo conhece essa história, é uma das histórias mais conhecidas na Bíblia, Daniel na cova dos leões. Mas nós precisamos destacar que esses homens, eles estão unidos, eles estão numa aliança maligna, nós já meditamos aqui. Eles estão com o coração endurecido, eles estão juntos, eles são desavergonhados, eles apelam por uma lei injusta, e o objetivo deles é matar o profeta. Eles têm uma intenção perversa, maligna. Toda ação humana, a não ser que seja freada pela graça de Deus, comum de Deus, mas os homens, naturalmente, eles trabalham para o prejuízo do seu próximo, porque eles são egoístas, naturalmente. Eles trabalham, se unem, fazem alianças. Quantas pessoas morrem, meus irmãos? Falei agorinha de questões políticas, podemos usar, porque aqui é uma questão política, é um governo. Quantas pessoas morrem por causa de alianças políticas? Por causa de decisões de muitas pessoas. Mas, repito, não acontece só na política, não. Isso acontece em todos os setores da sociedade. Eles estão juntos para fins perversos, usando meios perversos. É muito claro nesse texto. No versículo 15, em todo o capítulo, que é isso que eles estão fazendo. E, finalmente, meus irmãos, meu último ponto é que existe uma estupidez neles, ainda que eles se sintam muito espertos. Eles não percebem que eles estão cavando a própria cova, eles não percebem que eles estão se destruindo, eles não percebem que eles estão pavimentando o caminho para a cova dos leões. E no final da história, é eles que vão ser jogados. Como é possível eles acharem, olha só que coisa, eles estão fazendo tudo por causa do poder, né? É aqui que o pecado pega os homens, porque o pecado faz os homens ficarem tolos. Olha, não tem sabedoria no pecado. Pode ter astúcia, pode ter suposta esperteza, mas não é sabedoria. E o final é sempre a morte. Eles não percebem isso. Mas como é possível eles manipularem o soberano Dario, o rei, o homem poderoso da época, se tornarem cada vez mais desavergonhados, mostrarem cada vez mais a eles que eles são pessoas perigosas? Não é possível depois eles pensarem que iam alcançar poder com isso. Queria que vocês pensassem nisso. Como é possível esses homens acharem que iam alcançar o poder dessa maneira, mostrando-se para o rei como pessoas perigosíssimas, falsas, assassinas, injustas, que matam um homem inocente, contando que sempre que vão alcançar o poder, sempre pensando nisso. Não importa que morra um homem inocente. Como é que eles pensam que vão se livrar dessa? Que vão se dar bem nisso? Não, ao fim da história Dario manda jogá-los todos na cova do leão. Mas é isso, meus irmãos. O caminho do pecado é sempre um caminho estúpido, ainda que o pecador se ache muito esperto. O pecador pensa assim: eu não preciso da sabedoria de Deus, eu posso cuidar da minha vida, e eu posso seguir os meus caminhos. E eu posso, na dureza do meu coração, na minha incredulidade, na minha idolatria, na minha inveja, construir um reino poderoso para mim. Isso é típico, estou usando muito essa palavra típico, porque eu quero mostrar para vocês o que é o mundo pagão. Isso é típico deste mundo pagão, deste mundo sem Deus. A estupidez, a tolice, a loucura toma conta da mente e do coração de homens e mulheres que pecam todos os dias, que desafiam a Deus,
que idolatram e buscam seus ídolos e abandonam Deus, e perseguem uns aos outros e fazem maldade uns aos outros, achando que o final disso é uma coisa boa. Como é possível eles pensarem isso? Como é possível eles pensarem que desafiando a Deus e fazendo mal aos outros, eles vão alcançar grandes coisas? Mas é o pecado, irmãos queridos, o pecado é algo poderosíssimo, no sentido de que ele mata a consciência e a boa razão. O pecador não tem razão. E o pecador está matando a própria razão, o próprio pensamento, a própria meditação. Ele não percebe que ele está na beira do precipício. Ele se acha muito esperto, ele se acha muito bom, mas ele vai morrer. É isso que o texto está mostrando. Então, eu queria que vocês guardassem essas 6 verdades hoje. Vamos relembrar rapidamente. Primeiro, irmãos, eles têm um coração endurecido que faz contraste até com Dario. Eles estão juntos nessa aliança para o mal. Eles se tornam desavergonhados. Eles apelam para uma lei injusta. Eles trabalham para matar o profeta. E eles não percebem que eles estão, com isso, matando a si mesmo, destruindo a si mesmo. E agora eu queria deixar com vocês 2 pensamentos. Eu sei que eu estou falando com irmãos na fé, com irmãos em Cristo, mas nós precisamos avaliar a nossa fé, o nosso cristianismo. Nós temos aqui um Dario, nós temos um Daniel, nós temos essas pessoas. Eu estou falando para vocês que essas pessoas, elas são o que é normal no homem sem Deus. Claro que eu não estou dizendo que todas as pessoas vão ser assim tão perversas e vão trabalhar para matar diretamente. Aliás, aqui nem é diretamente, indiretamente, mas estão trabalhando claramente para matar. Eu não estou dizendo que o mundo todo, cada pessoa age exatamente assim, mas age assim em algum sentido. Age dessa forma. Veja, cada vez ouve a palavra, mas se endurece. Quando tem contato com o Evangelho, Paulo diz, inclusive, Romanos capítulo 1, né? Que eles têm contato com a revelação geral, eles se endurecem. E Deus mesmo os entrega aos desejos do seu coração. Mas Paulo fala no capítulo 2 que os judeus tiveram contato com a palavra mesmo e também não creram, se endureceram. Então é isso que acontece com os homens. Eles ouvem a palavra e eles se endurecem. Eles se juntam em alianças malignas do mal. Eles se tornam cada vez mais desavergonhados, cínicos. Eles apelam por coisas ruins para alcançar objetivos ruins. No caso aqui, uma lei injusta. Eles querem o mal do próximo. Eles só pensam em si. São extremamente egoístas. Isso é natural dos homens. Meus irmãos, o nosso cristianismo se parece com isso? Parece com isso? Então, eu preciso lhes dizer, não é cristianismo, isso é um falso cristianismo. Deus nos livre desse tipo de coisa. Se não existe amor a Deus, se não existe nenhum tipo de quebrantamento, de arrependimento, mas apenas essas coisas, então nosso cristianismo não é verdadeiro. Nós precisamos nos arrepender e crer verdadeiramente em Jesus, nos converter de verdade. Essa é a primeira coisa que o texto nos diz. Então, que cada um aplique a sua vida, faça um teste de seu cristianismo. E se por acaso é desse jeito que estamos vivendo, que nos voltemos para Deus. Deus perdoa pecadores. Peçamos a sua graça, a sua misericórdia. Peçamos a Ele, ó Deus, muda a minha vida. Eu quero ser um cristão verdadeiro. Mas em segundo lugar, irmãos, eu quero lhe deixar um segundo pensamento. Você que é um cristão, você pode dizer assim, ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos dizer que nós amamos a Deus. Que Jesus é o nosso Salvador. Que graciosamente Ele nos salvou na cruz do Calvário. Nós confiamos nele. Nós estamos confiando nele, não nas nossas obras. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Ele
nos amou e nós já o amamos, nós já o tememos. Se isso é verdade, se nosso coração anela por Deus, pelas coisas de Deus, se nós somos gratos ao Senhor e Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso amor. Então, irmãos, esse texto está mostrando para nós o seguinte: olha, não permita que nenhum sentimento, que nenhuma motivação e que nenhuma prática semelhante a essa encontre lugar no seu coração, nas suas ações. Porque, veja, irmãos, como servos de Cristo Jesus, como aqueles que foram salvos e que amam a Deus, por amor ao Senhor, em grande gratidão por tão maravilhosa graça no Evangelho de Jesus Cristo, nós devemos ser pessoas que se pareçam com Daniel, não com essas pessoas. Então, eu queria lhes dar alguns conselhos bem práticos. Em amor a Jesus Cristo, cuidado para que você não permita que o pecado se torne costumeiro, mas que o pecado seja mortificado, seja qual for o pecado, que você trate do pecado, se arrependa e pela fé em Jesus Cristo, mortifique e lute e vença o pecado, seja qual for. Porque eu falei que esses homens foram se endurecendo, né? A Bíblia diz que para o justo vem a luz, chega amanhã, se torna cada vez mais claro. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então, em vez de se endurecer, se santifica. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser cada vez mais quebrantados e buscar cada vez mais a santidade e a piedade. Isso Jesus já ganhou para nós, meus irmãos. Nós temos o Espírito Santo. Andar em Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Você já tem o Espírito Santo. Não deixe o pecado... Como eu já ouvi alguém dizer, a função do ministro do Evangelho é não deixar você pecar em paz. Eu não quero deixar você pecar em paz. Eu quero me incomodar mesmo. Para que você se volte para Cristo e mate esse pecado. Pelo poder do Espírito Santo, em gratidão e amor a Deus. Segunda coisa, eu estou lembrando os pontos. Não se meta em aliança, não se envolva com grupos e alianças para o mal. Hoje nós aprendemos aqui, nós temos, no caso da sexualidade, nós temos que buscar as pessoas castas, né? Para termos amizade com elas. Mas isso inclui toda a vida. Olha, irmãos, vejam, eu vou falar o que eu falei de manhã também. Eu devo falar com todo mundo, eu devo ser educado com todo mundo, eu devo ser gentil com todos. O cristão deve ser um exemplo de humildade, de cortesia, de educação, de amor. Eu devo amar as pessoas, eu devo conviver com todos. Todos, não importa quem seja. Agora, amigos, intimidade e aliança é com quem ama a Deus. Cuidado com alianças malignas, porque as más companhias podem nos corromper, meus irmãos, podem nos prejudicar. Então, cuidado. Por amor ao Senhor, una-se cada vez mais aos seus irmãos na fé que amam a Cristo. Um terceiro conselho dentro disso perceba, você não está se tornando, por causa de algum pecado que você está guardando no seu coração, você não está começando a achar que ele é normal? Veja, a palavra de Deus tem falado com você. Deus tem dito, isso é pecado, mas você tem mantido isso lá. E sabe qual é a tendência? Nós vamos acostumando, nós vamos ficando cínicos, desavergonhados, como essas pessoas. Não faça isso. Deixe a sua consciência ser nutrida pela lei, pelo evangelho, pela palavra de Deus, para que você sinta vergonha. Isso é vergonhoso. Todo pecado é vergonhoso. Não ache que ele é normal. Não é normal. Então, por amor a Deus, que em vez de nós ficarmos cada vez mais desavergonhados, nós ficamos cada vez mais envergonhados. O Martin Lloyd Jones dizia assim, olha só que coisa, eu lembrei agora de uma frase do Lloyd Jones, ele dizia assim, você pega um jovem, um mocinho, uma mocinha, um jovenzinho, e fala alguma coisa estranha para ele, ele fica corado, de vergonha, né?
Aí você pega uma pessoa mais velha, muitas vezes não fica corada. Por quê? Isso é bom? Não, isso não é bom, isso é mal. Porque quer dizer que o mais velho ficou desavergonhado. Isso não é cristão, irmãos. Nós não podemos ficar desavergonhados. Ao contrário, nós temos que ficar com cada vez mais vergonha de pecar. A nossa consciência tem que se tornar cada vez mais sensível. E achar paz, não no pecado, mas achar paz no sangue de Jesus. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos que confessar, não temos que manter e ficar desavergonhado. Nós temos que sentir vergonha, nos arrepender e confessar e abandonar pelo poder do Espírito Santo. É isso. Outra coisa, cuidado. Não use nada que seja injusto para alcançar o que quer que seja. Não use nada injusto para alcançar coisas que você quer. Isso não é de Deus. Por amor ao Senhor, que os seus alvos sejam justos e que os meios sejam justos. Outro conselho, estou só relembrando aqui. Trabalhe sempre para o bem de todos. Quando eu digo de todos, é de todos, não é só quem é íntimo seu, não. É de todos. Não faça nada, não participe de nenhuma aliança, não se meta em nada que seja para o prejuízo de quem quer que seja. Ame as pessoas. Todos são feitos à imagem e semelhança de Deus, mesmo aqueles que não são da nossa amizade ou do nosso lado, em algum sentido. Nós temos que amar todos, respeitar todos e tratar todos o respeito, porque são feitos à imagem e semelhança de Deus, são seres humanos. E trabalhe sempre para a vida, em todos os sentidos. Inclusive, eu posso estender mais aqui, hoje se fala tanto de questão ambiental, não é? Inclusive para o bem da criação de Deus. É um outro assunto já mais geral, mas estou até cito aqui. E, finalmente, meus irmãos, outro conselho. Você foi salvo para a glória, para a vida eterna, para reinar com Cristo. Não é? E não para que o pecado venha te prejudicar. Olha, irmãos, mate o pecado. Não brinque com o pecado. E não deixe o pecado começar a te tornar uma pessoa estúpida, tola. Nós temos que... A santificação, a proximidade com Cristo, com o Evangelho, vai nos tornando sábios. Mas o pecado vai nos tornando estúpidos, tolos espiritualmente. Não convém um cristão ser estúpido assim, é ser cada vez mais sábio, mais prudente, mais, como nós vimos hoje de manhã, mais temperante, né? Mais moderado, sábio, sensato. E só a sabedoria de Deus nos dá isso em Cristo Jesus, no Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, em Cristo Jesus, não siga essas coisas que esses homens faziam, mas siga o oposto disso. Porque para o oposto disso, como vivia Daniel, eu estou falando aqui de Daniel, Daniel era tudo isso que eu falei agora. Siga o exemplo de Daniel. Daniel era um homem cheio de amor a Deus, Daniel, ele não se juntava com os perversos, Daniel era um homem que não era desavergonhado, ao contrário, ele era um homem que tinha zelo pelas coisas de Deus, Daniel, ele não usava meios injustos, Daniel não trabalhava para a morte de ninguém, para o mal de ninguém, Daniel era sensato. Em Cristo Jesus, o Evangelho nos chama para isso, por amor a Deus, você foi lavado pelo sangue de Deus, você ama a Deus, então, busque o que é de Deus, o que Deus quer para você. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, nesta noite maravilhosa, preciosa, do dia do Senhor, tratar destes assuntos, Senhor, e rogamos pelo Espírito Santo, ó Senhor, ponha na nossa alma a sua palavra. Tudo que foi falado aqui, que é de Cristo, que é da palavra, ponha no nosso coração e que dê fruto, Senhor, nós pedimos. Nos guarde, nos livre de nós, em alguma forma, nos envolvermos com coisas tão ruins.
O Senhor já nos salvou, então, por amor a Ti, no poder do Seu Espírito, nós possamos crescer no que é oposto a isso, no que é santo, no que é bom, no que é justo. Como Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa forma, esteja isso no vosso pensamento. Seja assim conosco, por amor a Ti, com o poder do Espírito Santo. Nós possamos nos santificar, nos tornar cada vez mais sábios e prudentes, e cheios de amor, de cuidado, e em aliança com aqueles que Te amam, Senhor, e não nessas coisas erradas, isso seja mortificado. E o que é bom e justo que vem do Senhor do Espírito Santo, fortaleça. Andemos no Espírito e não satisfaçamos os desejos da carne. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus.